prazer, porque vocês não têm ideia de eu estar aqui hoje com vocês no Fórum Distrital da Área 9, né, fortalecendo a magia. E em nome da coordenadora assistente Leila, do governador assistente Gilmar, eu agradeço imensamente pelo convite, pela indicação. E agradeço também muito a vocês pela presença, por estarem aqui nesse sábado, né, nós todos compartilhando desse conhecimento. Eu quero já fazer um combinadinho que, se tiverem dúvidas, surgir às vezes alguma dúvida sobre o que eu vou trazer aqui para vocês podem anotar aí e no final faço questão de esclarecer. O tema que eu vou falar aqui com vocês hoje é liderança de sucesso, o poder da conexão humana. A nossa querida Eliana já deu umas pinceladas em alguma coisa que eu vou falar aqui. Então, primeiro, para que ocorra uma liderança, é preciso que tenha pelo menos 2 pessoas. E para que essa liderança seja de sucesso, é preciso que haja conexão entre as pessoas, porque senão não vai ter sucesso caso não tenha essa conexão. E aqui, como eu até tinha programado, a Eliane já trouxe aqui, então depois da palestra dela, eu vou fazer uma pergunta. Todos aqui, ou melhor, quem se considera líder em alguma situação? Levanta a mão para mim. Nem todos levantaram. Bom, se eu disser que todos vocês, sem exceção, são líderes em algum momento, a gente é líder em qualquer situação que eu esteja conversando com outra pessoa. Eu sou líder a hora que eu estou conversando, orientando meu filho. O fato de eu ser membro da Casa da Amizade ou do Rotary, sempre que eu estiver carregando esse botão, eu sou líder. Por quê? Porque líder é toda aquela pessoa que motiva, que inspira e que orienta alguém. Então, como eu disse, todos, sem exceção, hora ou outra, estão desempenhando um papel de liderança. Bom, trago aqui alguns dados. Relacionamentos ambivalentes impactam negativamente na saúde quando eles são positivos e negativos. É o que o pessoal muito fala, né? Morde a sopa. Você vai lá, dá um tapa, depois faz um carinho. Isso é muito mais prejudicial do que se for um ambiente puramente negativo. Outro dado, 90% dos brasileiros estão infelizes no trabalho. E um líder tem influência de até 70% no engajamento dos funcionários. Então, será que os líderes têm ou não têm uma relação direta aqui? Tem responsabilidade de acordo com esses dados? Ou seja, todos nós temos responsabilidade com esses dados. E aí, bom, líderes enfrentam problemas. Quais são os tipos de problemas que esses líderes enfrentam? Nós estamos vivendo numa sociedade onde tudo acontece muito rápido, os resultados são muito rápidos, os líderes precisam cumprir metas, e eles focam nisso e esquecem do principal, que são pessoas. Então, no cenário hoje em dia, o mais difícil até não está sendo liderar pessoas e equipe, mas sim inspirar essas pessoas num cenário de alta competitividade, de falta de engajamento. Então, isso está sendo muito difícil. As empresas, elas começaram a observar que ofereciam bons salários, que tinham muitas bonificações e que estava tendo uma alta rotatividade de funcionários e baixo engajamento de equipes. E foram observar e viram que os líderes estavam adotando uma postura muito
autoritária, focada em resultados. Então, o que acontece? Muita pressão, estresse, desmotivação das pessoas. Eles não focavam nas necessidades e nos sentimentos dessas pessoas, gerando desmotivação e muita ansiedade. E nós, sócios de Rotary, Casa da Amizade, enfrentamos esse problema, infelizmente, em alguns momentos eu enfrento dentro do meu clube, em alguns momentos a gente vê, principalmente quando você tem que escolher uma nova diretoria, quando precisa definir um projeto, uma promoção. Por que a gente enfrenta esse problema? Porque, infelizmente, vários dos nossos companheiros não têm a consciência que eles são líderes, que eles estão ali para inspirar, para motivar e para orientar. Não era para a gente ter essa dificuldade de escolher uma diretoria, de fazer uma promoção, mas eles não têm a consciência do papel que eles estão desenvolvendo. E aí vem todos esses problemas de não engajamento, estresse, pessoas desmotivadas. E aí eu digo, olhe, leia aqui, e eu acredito, como aqui a maioria são líderes, ou melhor, todos são líderes, que em algum momento vocês já passaram ou já se sentiram assim. Se alguém nunca se sentiu, não se identifica, pelo menos conhece alguém, um vizinho, que queixa de uma dessas situações. O que vocês acham? Dá uma vidinha, procura internalizar e ver se você se identifica. Eu digo para vocês que eu, Keila, já vivenciei isso aqui muito. Por muitos anos, eu sou dentista, atuei como clínica por 22 anos e tenho uma clínica radiológica que é a QX, já tem 21 anos. Então, já tem, ontem quando falou 27, é porque tem 5 que eu parei com a clínica, com o atendimento clínico. Então, pessoal, eu tinha muita dificuldade com minhas colaboradoras, com minha auxiliar. Com os pacientes, mesmo, de às vezes ser mais firme, de passar valores. Então, eu tinha muita dificuldade dentro da clínica. Também enfrentei muitos problemas com a minha filha, eu digo, questão de liderança. Na clínica, o que acontecia? Eu tinha as ideias, eu queria, às vezes eu tinha uma atitude autoritária, às vezes eu era mais passiva, porque eu falava, poxa, ele sabe o que ele tem que fazer, eu não tenho que ficar falando. Não fazia, o resultado não vinha, eu me sentia frustrada, era um sentimento de incompetência, de incapacidade, que por muitas vezes, eu confesso, de verdade, a minha vontade era falar, vou mudar de profissão, não quero mais saber disso. Aí eu parava, pensava, poxa, estudei tanto, modéstia à parte, eu sou boa tecnicamente no que eu faço, e qualquer outra profissão que eu procurar, eu tenho que lidar com gente. O meu problema está sendo liderar pessoas. Vamos insistir nisso daqui. E também compartilho com vocês um outro problema, que foi de uma gestora de RH de uma média empresa lá em Campina Verde, que me procurou há uns 2 anos. Keila, eu sou do RH, estou querendo sair da empresa porque eu não consigo motivar os líderes, não eram nem os colaboradores, eram os líderes, eles não estão tendo engajamento com os colaboradores, a empresa está num estresse, a gente oferece bons salários, tem bonificação, a empresa é bem renomada, bem vista na cidade, mas não vai, o pessoal, a gente fala, é muito estresse, é picuinha, não flui. Então, essas são as dores, os problemas que nós, os empresários, os gestores, enfrentam. Então, por que eu pedi para vocês olharem isso? Porque eu estou na frente. Porque reconhecer esses desafios é o primeiro passo para a nossa transformação. Então, é fundamental nós nos reconhecermos em algum
causas? As causas para isso são várias. Todas aqui são muito importantes, ou seja, tem uma influência direta para que você tenha uma liderança de sucesso ou de insucesso. Seria a falta de empatia escutativa, a falta de capacidade de delegar e capacitar, a falta de habilidade de comunicação, estado de poder negativo em que você e a outra pessoa estão. Hoje aqui eu vou focar apenas na quarta, que eu acredito que para a maioria é algo que eu falando assim, é novidade. Então nós vamos focar apenas nessa. Estado de poder negativo. Segundo, já dizia assim, Adler, que foi um psiquiatra austríaco, que quando a pessoa não busca, quando a pessoa não recebe o que precisa, ela faz de tudo pela busca do poder. E esse poder, pessoal, não é poder político, pode estar associado, mas poder nesse sentido. É o poder de fazer algo para se sentir reconhecido, para se sentir visto, se sentir importante, mesmo que não seja uma atitude legal. Ou seja, pode ser o poder de destruir um relacionamento, pode ser sendo autoritário, pode ser um funcionário que chega atrasado no trabalho. Então, tudo isso, ele está buscando formas inconscientes de se sentir importante, de buscar esse poder. Aí nós vamos falar estados de poder. Então, estados de poder é uma metodologia criada pelo Dr. Roberto Chiniachi, que é embasado na análise transicional, onde todos nós elas se desenvolvem no período da gestação até aproximadamente 6 anos e meio, 7, baseado em quê? Em alguma necessidade que a pessoa não foi atendida. Às vezes, ela até teve a atenção, mas a atenção que ela recebeu não foi o suficiente para atender as necessidades dela, não que ela não teve, né? Então, essa necessidade que não foi suprida, ela pode desenvolver os estados de poder. Estados de poder é tão importante porque, dependendo do estado de poder que você estiver, ou seja, que o líder e a outra pessoa que ele está liderando estiver, ele vai interferir diretamente no resultado dessas relações. Então, por isso que a gente está vinculado à liderança. Então, como eu me sinto, E aí tá, estados de poder, ele observou 4 tipos de estado, que são 3 negativos, 1 positivo. Tem pessoas que se veem... e agora é o seguinte, eu quero pedir para vocês, eu peço para vocês que prestem bastante atenção e procure se identificar com um dos 3 primeiros que eu falar. Eu vou falando, você simplesmente deixa sentir, fala, poxa, esse faz mais sentido para mim. Depois vocês vão entender por quê. Antes que me falem, mas eu me sinto um pouquinho de cada. Realmente, todos nós temos um pouquinho de cada um deles. Em algum momento, em alguma situação. Porém, tem um deles que vai ser sempre aquele que vai sobressair diante a uma situação de estresse, a uma dificuldade, não nos momentos que está tudo legal. Então vamos lá. O estado de poder, primeiro, é o de destruir. Estado de destruir por quê? Essas pessoas, elas se veem negativamente, elas se veem não legais, ou seja, eu não sou boa o suficiente para estar aqui. Eu não sou boa, mas o outro também não é bom. Ou aquela pessoa que sempre chega atrasada no serviço, às vezes a fala dela vai ser: eu chego atrasada sim, mas o fulano também sempre chega atrasado. Ou o mundo é ruim, tudo é ruim, nada tem graça, que coisa horrível. Então são aquelas pessoas que têm uma energia
Então, assim, aí imagina, uma pessoa no clube, você vai fazer ali tudo que você fala, uma reunião, tudo que você fala, aquela pessoa, vamos simular aqui, a gente vai reunir para decidir um projeto. Aí vem as ideias e aquela pessoa, isso não vai dar certo. Tem muita concorrência, o preço está caro. Não, dá muito trabalho, não vamos achar cozinheira. Eliane, se eu fosse você, desistia disso, não mexia com isso não. Então, imagina, essa seria a pessoa, o líder que você gostaria de se inspirar, de seguir. E agora olha, se esse líder não está sendo você. Aí nós temos o outro, poder de controlar. Poder de controlar são aquelas pessoas que elas se veem positivamente, mas os outros não. Ou seja, eu sou capaz de fazer isso, mas a Eliane não faz tão bem quanto eu. Ninguém, sabe aquela fala assim, ninguém limpa a casa tão bem quanto eu? Isso é muito comum. Só eu. Só eu sei cuidar da minha casa? Então, gente, o que é? São pessoas que não confiam em ninguém. Elas acham que só elas sabem fazer bem feito. Só elas são capazes. São pessoas com um perfil muito autoritário, muito controladoras. Voltando para a nossa simulação, na reunião de Rotary para decidir o projeto. Aí está lá, a Keila quer decidir o projeto e a Keila começa. Não, nós vamos fazer assim, vai ser tal dia. Eu vou na gráfica mandar fazer os ingressos, pode deixar que eu escolha a cor, pode deixar que eu ligo para o fulano, ou seja, tudo é do meu jeito. Alguém dá ideia? Não, essa ideia é sua não, a gente tem que fazer assim. Pode deixar que eu faço. Exatamente. Ele vai resolver, realmente ele vai resolver, porque ele se propõe e ele faz, isso não tem dúvida. Só que ele vai se sobrecarregar. E será que essa pessoa seria a pessoa que você gostaria de ter como líder? Você gostaria de se inspirar? Ou, se essa pessoa, às vezes ela é até seguida, mas muitas vezes, será que ela é seguida porque ela é inspirada pelas pessoas ou por medo? Aí digo, você gostaria de ser esse líder que de uma certa forma traz temor para as pessoas? Temos o terceiro. O estado de poder de depender. Depender. São aquelas pessoas que se veem menos do que as demais. Ou seja, eu não sou capaz de fazer isso. Chama o fulano que ele dá conta. Eu não consigo, eu não dou conta. São pessoas que se vitimizam demais. Tem muita dificuldade de assumir ou não assume responsabilidade pelas situações. Como ela não assume responsabilidade, hora ou outra as coisas vão errado, normal. Ela vai culpar o outro porque ela não faz, então ela não assume. Ela não assume culpa. Se ela, porventura, se vê que ela errou, aquilo para ela é o fim. Então, voltando ao nosso teatrinho. Vamos lá, na nossa promoção. E aí eu chego. Keila, você vai contratar cozinheiro e fazer as compras de mercado. Não, eu não dou conta não. Eu não sei no mercado. Aí tudo que me pede, não, eu não consigo. Primeiro, gente, quando pedir alguma coisa para você que se vê assim, saiba que você pode não se ver capaz, mas os outros se veem capazes. Então, aquela pessoa que ela está pedindo, os outros estão pedindo para ela está se julgando incapaz, ela não consegue, ela não assume, ela não tem segurança nela. Tudo que você pergunta, por exemplo, Keila, você sabe se já foi definida a cor? Não sei. Keila, você prefere que faz um churrasco ou que faz um almoço, macarrão? Não sei. Você prefere aquilo? Não sei. Então ela não sabe, ela tem insegurança na fala, ela se demonstra incapaz, se vitimiza,
se culpa. Aí eu pergunto, essa é a pessoa que você gostaria de estar se inspirando? Que você gostaria de seguir? E a perguntinha, será que essa pessoa não está sendo você? Então, foram aqui, eu gostaria que vocês, nesse contexto aí, buscassem se identificar. Podem ter certeza que um dos três vai fazer mais sentido para você. Eu tenho certeza disso. Pode às vezes negar, não querer admitir, mas eu tenho certeza. Agora, de tudo não é ruim. Nós temos o quarto, que é o poder de cooperar. O poder de cooperar é o poder positivo que todos nós temos. Por exemplo, todos nós que aqui estamos, nesse momento, estamos no nosso poder de cooperar. O poder de cooperar é aquele que a pessoa se vê positiva, se vê capaz e vê os demais capazes. Eu sei que eu consigo fazer, eu sei que a Mara consegue fazer. É aquela pessoa que ouve as demais, que pede opinião, que troca ideias. Se a situação ela achar que ela tem que deixar a ideia dela e a outra é melhor, ela deixa. Então, ela coloca em prática. Realmente esse é o poder que nós devemos procurar. Eu acredito que esse é o líder que todos gostariam de seguir. Ou não? Quem gostaria de seguir o líder de cooperar? Então, tá bom? É esse que nós temos que buscar. Então, pessoal, é onde eu falo dos estados de poder que eles definem muito a gente. E aí, bom, depois de tudo que eu falei aqui, né, coloquei vocês para pensar um pouquinho. Quem aqui, eu acho que alguns, a maioria deve estar assim, bom, então como eu devo ser um líder? O que eu devo fazer, né? Às vezes, não desmerecendo muitos aqui, eu acredito, tenham um alto poder de conexão humana, mas o que eu posso fazer, Keila, para melhorar mais ainda? Então, às vezes cada um está no nível, alguns têm mais dificuldade, mas outros a gente sempre pode melhorar. Então, o que eu posso fazer para me conectar mais com as pessoas? É possível? É, gente, com certeza. A primeira coisa a fazer é o que eu pedi para vocês fazerem: se reconhecer. Então, procurem se reconhecer, procurem reconhecer o seu estado de poder negativo e identificar na outra pessoa o estado de poder negativo dela. Porque a partir disso, você terá condições, né, de fazer os movimentos certos para transformar desafios em oportunidades. E o que são esses movimentos? Esses movimentos seriam atender às necessidades da pessoa, que eu disse lá atrás, quando se forma um estado de poder, é que alguma necessidade não foi suprida. E agir, mudar atitudes. Então são os dois movimentos que nós precisamos fazer. As necessidades de cada estado de poder. Então, como eu disse, né, as necessidades não supridas. Então, vocês vão ver, são os 4 A's. Então, as pessoas que se identificaram ou que identificaram alguém com o poder de destruir, essas pessoas necessitam, o sentimento delas elas querem serem aceitas. O fato delas chegar atrasada, o fato dela brigar, aquelas pessoas que estão numa festa e do nada ela cria uma briga, isso infelizmente família geralmente tem um caso, festa de fim de ano tem um que estraga a festa. Muitas das vezes a gente vê isso. Eu tinha uma situação assim. Então, essa pessoa, toda essa atitude dela em busca de se sentir aceita. Então agora que vocês estão tendo essa consciência, o que vocês devem fazer? Se aceite, trabalhe a sua aceitação ou procure aceitar o outro.
A pessoa com o poder de controlar, a necessidade dela é de afeto e atenção. As pessoas falam assim, mas ele é controlador, ele é autoritário, ele é todo imponente, ele não precisa de nada. Realmente, ele se mostra que ele não precisa de nada. Mas a necessidade oculta dele ali é atenção e afeto. Aí eu vou contar um segredinho para vocês. Vocês que são controladores, que eu tenho certeza que aqui tem, ou que conhece alguém, não deixa de saber isso não. Porque eles vão falar que afeto, amor, isso é bobagem. Mas é a necessidade deles. Então, é bobagem. Se você chegar e falar, nossa, então tem que ir com jeito. Agora vocês estão se trabalhando. Então, assim, você tem o tamanho de dificuldade da pessoa se reconhecer. Mas a hora que você começa se dando esse afeto, ou melhor, a gente deve pedir, quem é que for controlador, peça afeto, peça atenção para as pessoas que você confia, entendeu? E dê para as pessoas. À medida que você vai quebrando essa carapaça, gente, é extraordinário. O poder de depender, ele tem a necessidade de autonomia. Toda a insegurança que ele tem lá, o que ele se sente incapaz, é porque ele não aprendeu, ele não desenvolveu autonomia na infância. Então, essas pessoas inseguras, se for você, é importante que você vire, por mais que você esteja com medo, você vá e faça. Busque, se oriente, estude, enfim, mas vá e faça. Se você está apoiando alguém, fale para essa pessoa, vai lá, eu estou aqui, vou te ajudar, eu confio em você, pode ir e fazer, e deixa ela fazer. Então é autonomia. Essas pessoas são inseguras por medo, mas ela está gritando por autonomia. Deixa ela ir e fica ali, você vai ver quanto ela vai te surpreender positivamente. Então, esse é o primeiro movimento que nós precisamos fazer para melhorar nossa liderança e nossa conexão com as pessoas. Ficou claro aqui ou não? Se não, o segundo, transformar o poder negativo em positivo. É o que eu disse, ação. Aqui é o poder de destruir. Então, as pessoas com o perfil destruidor, o que ela precisa? Desenvolver superação de desafios e conectar com pessoas. Superar desafios como? Vamos colocar na prática. Tá lá, vamos reunir, decidir um projeto. Vamos voltar na nossa historinha do dia a dia. A hora que o pessoal começar a falar e que vinha aquela vontade de falar, isso não vai dar certo, vamos desistir, não vamos fazer isso, você mesmo, com a consciência que você está adquirindo, vira e fala assim, opa, por que eu estou falando que isso não vai dar certo? Ah, é porque tem muita concorrência de festa nesse dia? Bom, olha, pessoal, tem muita concorrência, mas então a gente precisa ver o que a gente pode fazer para melhorar. Então, busque soluções, busque se superar. E uma das coisas que eu esqueci até de falar, uma característica do destruidor, são aquelas pessoas que às vezes você está na reunião, do nada, elas simplesmente levantam e vai embora. Ou em casa mesmo, às vezes está numa reunião de família, ela levanta e vai embora. Ela simplesmente abandona. Então essas pessoas têm que aprender, a gente fica muito, é fechar as portas. Fecha as portas, ou seja, se supera. Estou com vontade de ir embora e deixar todo mundo. Não vou. Não quero acompanhar eles, não vou ficar aqui até o final. Ou, se você está apoiando alguém, vire para essa pessoa, calma, é um passo de cada vez, porque muitas das vezes eles já querem dar um passo e já chegar lá no resultado final, esse perfil. E não, isso é impossível. Então você tem que apoiar e falar, olha, vamos devagar, vamos com calma. É um passo por vez, gente, vamos superando, vamos devagarzinho. Então apoie essas pessoas. Nesse contexto você está aceitando ela, você está apoiando, você não está deixando ela de lado.
poder te controlar. Então, o que o controlador precisa fazer nesse contexto? Compartilhar funções e confiar nas demais pessoas. Sei que é difícil falar isso para o controlador, mas é um exercício que ele precisa fazer para começar a dar os passos ou para melhorar a sua liderança, para que a sua liderança se torne mais significativa, de mais sucesso. Então, gente, compartilhe funções. A hora que você está ali na reunião, que dá aquela vontade de pode deixar que eu faço tudo, é o que a Eliane falou também. Peça ajuda, dê funções. Os nossos companheiros, eles querem trabalhar. Não tem nada mais que desmotiva um companheiro no clube do que ele ficar sem uma função. Então, divida funções. Fulano, você pode fazer isso? Ciclano, você pode fazer isso? Você pode fazer isso? E deixa eles fazerem. Por mais que você fique com medo, que não vai sair do seu jeito, e realmente não vai sair do seu jeito, porque cada um tem o seu jeitinho, mas vai dar tudo certo no final, pode acreditar. E aí o que acontece? Você não vai se sobrecarregar, e aí as pessoas vão te admirar, ou vão aumentar a admiração por você. Se você se identifica com o dependente, assuma a responsabilidade. Seja o protagonista da sua vida, das suas atitudes. E como? A hora que te pedirem para fazer algo, por mais que você esteja com medo, vire e faça. Pode deixar que eu vou fazer. Eu vou me preparar, eu vou buscar, eu vou perguntar para quem sabe mais e eu vou fazer. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Deu certo? Ótimo, parabéns. Deu errado? Olha, pessoal, fiz o que eu podia, não foi legal, quero saber o que eu errei, quero aprender e tire aprendizados do que deu errado, mas assuma. Então, a partir do momento que você começar a assumir suas responsabilidades, evitar culpar as pessoas e assumir mesmo quando você erra, quando não foi legal, as pessoas vão passar a te admirar muito mais. Começam, como eu disse, se inspirar em você. Aí, bom, aqui, ó, quem aqui, o que vocês acham? Isso aqui seria um sonho? Ou quem aqui gostaria de ser um líder nesse contexto aqui? Que entende que tenha pessoas dessa forma. O que vocês acham? Isso aqui é possível ou não é possível? É ou não é? Então, é totalmente possível termos pessoas trabalhando com limitações e qualidades, com sentimento de valorização, superando desafios juntos e se inspirando no líder. Isso é possível sim, desde que o líder seja um líder que entende como funcionam as pessoas, que tenha o poder da conexão das pessoas, que oferece o que as pessoas estão precisando, que ajuda as pessoas a crescerem. E aqui eu compartilho da minha história. Depois que eu tive o conhecimento, dessa teoria de estados de poder, que eu me reconheci, eu comecei a me trabalhar, comecei a reconhecer as pessoas à minha volta. O que aconteceu? Eu comecei a agir de forma mais humanizada com as pessoas. Eu comecei a parar de pré-julgamentos, Somos seres humanos, temos o péssimo hábito de julgar. Comecei a oferecer as necessidades, atender as necessidades das pessoas, sinto da minha equipe da clínica. Então, tenho lá as funcionárias, cada uma tem uma necessidade. Dá trabalho, porque você tem que tratar, gente, cada um de forma individualmente. Empresas, infelizmente, foi-se a época que falava, trata todo mundo igual. Tratar todo mundo igual, sim, não discriminar ninguém. Tem um
contexto de todo mundo igual, tratar dando todas as mesmas oportunidades, tudo. Mas eu tenho que olhar cada pessoa de forma individualizada. Cada um teve uma criação, um contexto lá na sua infância, cada um veio com uma necessidade diferente. E então comecei a atender, a ajudar, apoiar minhas colaboradoras a sair do negativo para o positivo. E o resultado é que antes eu tinha um ambiente pesado na clínica, hoje eu confesso que é um ambiente leve, gostoso. Graças a Deus, hoje eu posso falar que eu estou colhendo os resultados que eu busquei por anos, e isso está nas avaliações que o pessoal deixa no Google, nos feedbacks que a gente envia, os pacientes mandam. Então é tudo desse trabalho de reconhecimento, de atender as necessidades individuais de cada pessoa. E sobre a gestora do RH, que eu disse, de uma média empresa que me procurou, ela nos procurou, e eu tenho um projeto, chama Projeto Cerrado, que é um projeto empresarial, que tem mais 2 sócios. Então eles contrataram, a gente fez o trabalho com eles, e o resultado foi que tinha um dos líderes, que tinha mais de 20 anos de casa, que já tinha pedido demissão. Ela virou e falou assim: antes do projeto, você combina comigo que você não vai sair? Fica, participa, depois você pode ir embora. No projeto que a gente fez, o trabalho, o depoimento dele é lindo. Ele falou assim: eu não quero sair daqui, eu não saio mais daqui, a não ser que vocês não me queiram. O que a gente trabalhou muito com eles? Justamente se reconhecerem nas suas qualidades, nas suas fragilidades, entender o seu estado de poder negativo. Oferecemos ferramentas para eles, para os líderes, eram 12 líderes, oferecemos ferramentas para eles trabalhar com os colaboradores, com a equipe deles. E assim, sabe, é gratificante você ver o crescimento dos líderes, a empolgação, as reuniões que eles fazem constante com os colaboradores para repassar para os colaboradores o que a gente passou para eles. Tudo assim, embasado nesse contexto de estados de poder. Então, o que eu deixo aqui é que o verdadeiro legado de um líder não está no resultado que ele alcança sozinho, mas no impacto positivo que deixa nas pessoas ao seu redor. E aí eu trago essa foto. Eu acho que todos vocês aqui devem saber o que significa essa foto, né? A gente ama essas fotos de grupos de intercâmbio. Eu, pelo menos, eu falo que assim, em outra eu tenho 23 anos de casa da amizade, mas tenho 37 anos que eu conheço o Rotary, porque meu pai foi sócio fundador em Campina Verde. Então, desde os 13, não vai fazer as fotos. Desde os 13, eu ia. E um sonho meu era fazer intercâmbio, mas não tinha a menor condição, até porque não tinha várias situações. Então, assim, eu sempre fui apaixonada nas conferências, tudo. E aqui, gente, por que eu trouxe essa foto? Porque aqui nós temos um grupo de rotarianos indianos. O que eles representam? Primeira pergunta: essas jovens aqui, a maioria, eu acho que todas são brasileiras. Será por que os pais dessas meninas deixaram elas irem com 15, 16 anos para o outro lado do mundo, ficar na casa de pessoas desconhecidas, tudo muito diferente? Por que vocês acham? Alguém fala aí para mim uma palavra, 2. Oi? O que mais? Mas confiança como? Para eu confiar, por que eu tenho que confiar? Como que eles confiavam se não conhecia? Pelo Rotary. Porque é Rotary que está ali por trás. É o que a Eliane já falou, eu falei, todos nós, gente. A hora que a gente carrega esse botão, ele é pesado, a responsabilidade dele. Porque por mais que as pessoas não nos conhecem, está subentendido que nós somos líderes
somos pessoas humanizadas, somos pessoas capacitadas para cuidar dessas jovens. E aí eu digo que essa daqui, ó, do cabelinho comprido, é minha filha. Então, eu compartilho aqui com vocês porque eu fui chamada de louca na época por muitas pessoas por deixar ela ir, inclusive na minha família mesmo. Só que eu falei, eu deixo, é roda, tudo bem, tranquilo, nada vai acontecer, tá tudo certo. E aí, ela se preparou, foi a história dela, foi assim, fugiu da curva, sabe, mas não tem como eu contar aqui agora, então foi lindo. Mas o que aconteceu? Aonde entra a liderança aqui? Faltando 30 dias para ela, menos de 30 dias para ela viajar, eu e o pai dela estavam divorciando. Então imagina, uma menina de 16 anos, filha única, indo para o outro lado do mundo, para a casa de pessoas estranhas, onde falava mais ou menos o inglês. Chegando lá, eles conversavam em hindi. Como que não foi o psicológico dela? Ou seja, de cá, eu tive que trabalhar muito a liderança com ela. O destruidor dela foi lá em cima. Ou seja, mãe, eu vou ficar doente. Eu não esqueço da fala, mãe, eu estou com medo de eu ficar doente aqui. Eu falo, se você ficar doente, eles te levam ao médico. E tudo certo. Então, trabalhei muito esse lado dela querer ir embora todos os dias, dela procurar, e eu apoiando, né, o distribuidor, você tem que ajudar ele a superar. Então foi assim, trabalhei muita superação com ela, de que você fica, você é capaz, a autonomia dela. Eu tive que passar com ela por todos os estados de poder. E lógico que a liderança ninguém faz sozinho, como eu já disse. Lógico que eu não fiz sozinho. Todos aqui, não está nenhuma das famílias dela. Ela teve lá, ela passou por 4 casas, mas numa casa ela ficou 6 meses. Esses foram os prioritários. Interessante nessa história de conhecer, até hoje eu tenho vínculo com 2 famílias dela. Então, assim, foi fundamental a liderança deles, a minha daqui, e um apoio, assim, incondicional do Zé Henrique, que na época nos apoiou de Morrinhos. E aí, o que aconteceu? Dali 2 meses e meio, ela simplesmente virou para mim, quando chegou da viagem, e falou assim, mãe, eu posso ir para a próxima viagem? Eu falei, mas nosso combinado não era que depois dessa viagem você vinha embora? Que daí completava os 3 meses que eles falam. Eu falei, não vai nessa viagem, depois, se você quiser, você pode ir embora. Tudo orientado pelo Rotary. Ela falou, não, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui a cumprir todo o meu ciclo. E aí, a partir disso, o que aconteceu? Foi uma menina insegura, eu falei que foi uma menina, voltou uma mulher forte, cheia de autonomia, uma líder extraordinária, gente, isso eu falo de boca cheia, cheia de orgulho, tudo que ela assume em termos de liderança, ela desempenha, assim, fantástico, sabe, é fantástico. E aí vem a nossa responsabilidade de liderança, inspirar a autonomia e o potencial. Imagina quanto potencial oculto aqui não foi revelado dessas jovens. Essa é a história da minha filha e das outras. Tem aqui, essa aqui, ó, é a do Marcos Franco. Então, imagina o tamanho da nossa responsabilidade. Inspirar pessoas, ou seja, liderar não está em ser autoritário, não está em depender, não está em vencer sozinho, está em ser humano e vencer juntos, fazer de tudo para que todas as pessoas que estão ao nosso redor cresçam juntos, se tornem pessoas melhores, se transformem em líderes de sucesso, humanizados, conectados. E aí eu trouxe essa frase do nosso líder. Nós estamos aqui porque se a gente não se inspirasse nele, é o líder que a gente inspira. E eu amo essa frase, que eu inclusive vou ler com vocês. Nunca um rotariano pode ser mais importante que o outro. E embora alguns, em determinado momento, tenham mais responsabilidade que outros,
nenhum tem mais valor que o outro. Então, acho que é isso que representa a questão de desenvolver uma liderança de sucesso, de conectar com pessoas. Por isso que Rotary carrega a questão de, a gente já trabalha muito a liderança humanizada, a conexão das pessoas, que vem justamente dele, na liderança humanizada. E aí, pessoal, acredito que alguns aqui pode ser que queiram desenvolver a liderança, alguns melhorar. Quem aqui gostaria de pelo menos melhorar a sua liderança? Levanta a mão para mim. Ixi, eu ia dar um presente aqui, mas tem muita gente. Então, o que eu resolvi? Estou aqui, como eu disse para a Marilene, para a Eliane, para a Manuela, fiquei muito feliz, me senti muito honrada com o convite, de poder compartilhar isso com vocês. E aí, o que eu vou propor para vocês? Vou dar um presente para quem quiser. Esse presente, o que é? Quem realmente quiser desenvolver ou melhorar mais a sua liderança e quiser fazer um diagnóstico mais individualizado do seu estado de poder e aonde está precisando se trabalhar mais, pode me mandar uma mensagem aqui no WhatsApp. Esse é meu WhatsApp. Basta entrar lá e escrever Rotary. Põe Rotary. E o que vai ser o presente? Depois eu vou dar para vocês que entrarem em contato uma sessão individualizada. Aí depois eu entro, eu agendo e aí a gente faz. Então quem quiser, tá aí o presente para compartilhar com vocês. Deixo aqui meu Instagram, o YouTube, lá tem mais conteúdos, porque Estado de Poder ele abrange muito mais, que aqui a gente não tem tempo. Então quem quiser chamar, conversar sobre algo mais, estou sempre à disposição. E agradeço, gratidão a todos vocês por estarem aqui, pela atenção. Obrigada. Aproveitei essa oportunidade de convidar o companheiro Gilmar e a nossa governadora para entregar o certificado à nossa palestrante. Mais um, peraí, deixa eu dar um melhorado aqui. Obrigada.